Groovy. Eu sou o Batman. Quero um doce, quero um doce. Olá galera, meu nome é Pamela. E eu sou o Gustavo. Nesse vídeo do canal Halloween nós vamos falar sobre filmes e séries da franquia Arquivo X. E confiram também os nossos vídeos que estão aparecendo aí na tela. A série em si foi um divisor de águas que criou inúmeras possibilidades, partindo desde os relatos de abdução e histórias envolvendo alienígenas, até monstros da semana, que eram os vampiros, os lobisomens e os acontecimentos paranormais que também faziam parte do enredo da série. Fox Mulder é interpretado pelo ator David Duchovny e Gillian Anderson interpretava Dana Scully. O nome Scully é uma homenagem ao jornalista esportivo Van Scully. Já Mulder é o nome de solteira da mãe do autor da série, Chris Carter. Durante a segunda temporada, a atriz Gillian Anderson ficou grávida. E Chris Carter, o produtor da série, ele optou por fazer tipo uma abdução da personagem. Então ela ficou fora apenas do episódio 7, a Trindade, e voltou para o 8º por um fio. Nas cenas que envolviam a personagem, muitas vezes eles utilizavam dublês para esconder a barriga da Gillian Anderson que estava grávida na série. Adam Baldwin e Bruce Campbell, eles fizeram os testes para o papel do agente Duggett, que depois substituiu o agente Mulder. Mas o papel acabou sendo feito pelo ator Robert Patrick. Durante a série Arquivo X, o agente Mulder ele é sempre muito crédulo em relação a abduções alienígenas. Já a agente Scully, ela não acredita tanto. Na vida real, é completamente o oposto. A atriz Gillian Anderson é totalmente crente em relação a abduções alienígenas, e o ator David Duchovny, que faz o Fox Mulder, ele não acredita em nada. O William Davis, que faz o personagem canceroso na versão dublada, na realidade ele não é fumante. Os cigarros que ele usa em cena não tem nicotina e são cigarros herbais. A personagem Dana Scully, ela na realidade foi inspirada no outro personagem de outro filme, do Silêncio dos Inocentes, Clarice Starling. Good morning. Dr. Lecter, my name is Clarice Starling. May I speak with you? A atriz Gillian Anderson, ela tinha no contrato uma cláusula que especificava que ela não poderia interpretar outra agente do FBI em outra produção, seja série ou filme. Então ela perdeu em 2001 o papel da Clarice Starling no filme Hannibal. E quem ficou com o papel de Clarice Starling foi a atriz Julianne Moore. Em 1992, o produtor de séries Chris Carter ele foi chamado pela Fox para produzir o piloto de uma série que falava sobre o sobrenatural. E na cabeça dele, ele idealizava algumas coisas meio sombrias e góticas. E ele pegou inspiração de séries como Além da Imaginação e fez um piloto de uma série que envolvia 2 agentes do FBI perseguindo monstros no escuro. A Fox não gostou muito disso, porque achou que a série era muito sombria e o tema era muito policial. Aí ele mudou algumas coisas, reescreveu o roteiro e apresentou para a Fox, que foi então aprovado. Mas disso aí teve umas 3, 4 reuniões até alguém levar em consideração o que ele estava falando. A primeira temporada de Arquivo X. Na primeira temporada, o primeiro ator que chegou foi o David Duchovny. E ele foi a primeira escolha porque ele chamou a atenção do produtor Chris Carter, porque ele tinha feito uma participação numa série que chamava Twin Peaks. E Chris Carter viu ele, gostou dele e resolveu chamar ele para fazer o Fox Mulder na série. Já Gillian Anderson só conseguiu o papel por pura pressão do criador da série, já que a Fox queria para o papel de Dana Scully uma atriz mais experiente e até mesmo mais bonita. Gillian Anderson ela era gordinha, desconhecida e precisou mentir a idade. A demissão da atriz foi pedida muitas vezes pela Fox, mas Carter sempre a defendeu. Isso foi prepotente para a relação dos dois e para o papel dela no futuro do programa. O episódio piloto, então, ele foi produzido. A despeito de possível cancelamento, ele foi feito exatamente como o produtor Chris Carter idealizou, envolvendo a trama de extraterrestres. A trama desse episódio ela foi feita com base em documentos apócrifos sobre abduções que podem ser encontrados hoje na internet com muita facilidade. A primeira temporada transcorreu muito bem, com episódios que falavam sobre lobisomens, como a besta humana, até episódios que falavam sobre teorias científicas embasadas, como o terror no gelo. E volta e meia, eles sempre retornavam com episódios que remetiam a conspirações alienígenas. Com episódios então como O Ser do Espaço, que eram meramente aleatórios. O último episódio provocou no espectador a inserção definitiva de Scully no universo de Mulder, e com a morte do emblemático informante dele, o Garganta Profunda. O plano maior, que no futuro seria chamado de mitologia,
estava ali lutando para aparecer, emergindo das ideias do Chris Carter, só que absolutamente ameaçado pela baixa audiência. O final da primeira temporada ele foi preparado para ser um desfecho da série. Então, para surpresa de todo o elenco que já fazia suas malas, a Fox pediu mais uma temporada. A segunda temporada, que pode ser representada pela palavra mitologia. Na segunda temporada, a atriz Gillian Anderson ela foi pega de surpresa, porque ela não contava com o retorno da série, ela estava grávida. E a trama então teve que ser ajustada para permitir a ausência da atriz em alguns episódios e a permanência dela em outros, mas sempre não mostrando a barriga dela. A melhor decisão que eles tomaram foi incorporar certos episódios que não faziam parte da mitologia da série, que era sobre alienígenas propriamente dita, e dar uma mesclada, ou seja, era então chamado os monstros da semana, que cada episódio ele era fechadinho. Então você tinha o episódio do lobisomem, o episódio do vampiro, o episódio do cara que tinha sido afetado por experiência genética, e então eles colocavam alguns outros episódios sobre a trama alienígena. Isso ficava bem mesclado, você conseguia sempre esperar pelo episódio do alienígena. No clássico episódio do Anne Barry, a personagem Dani Scully ela é abduzida, e esse fato ele acabou sendo um condutor para a mitologia da série por ali diante. A busca por Scully, que durou apenas 2 episódios, aproximou muito mais os espectadores dos personagens da série, dando início então a uma torcida dos espectadores por envolvimento romântico entre Mulder e Scully. A segunda temporada ela foi declaradamente sombria e sempre flertando com o demônio, como por exemplo o episódio Adoradores das Trevas, e com anomalias, como o episódio A Fraude. Os episódios mitológicos, então, eles foram tomando força na série, ou seja, o que é a mitologia de Arquivo X? A mitologia é aquele assunto que carrega toda a série nas costas, no caso seria a abdução alienígena. Então a mitologia que já estava sendo criada na segunda temporada era o carro-chefe para tornar a atenção do espectador cada vez maior na série. Ou seja, você assistia e ficava sempre esperando quando é que vai aparecer o ET. Sempre tinham episódios duplos ou triplos, que gotejavam informações importantes que te davam uma direção satisfatória a respeito de onde a série estava caminhando. A audiência subiu, a série conquistou novos fãs e ganhou seus primeiros prêmios Emmy. E assim veio a renovação também para uma próxima temporada, com o alívio do elenco, que não esperava por isso. Terceira temporada. O final da segunda temporada assumia tantos riscos a médio prazo que os executivos da Fox estavam ficando apavorados. Eles achavam que nenhum dos espectadores esperariam tantos meses para ter uma resposta no season finale. O programa ele tinha acabado de ganhar o Globo de Ouro e muito respeito da crítica, então não tinha por que terminar. O ano 3 veio então como uma avalanche mitológica, confirmando as conspirações e as dúvidas quanto à abdução da Armando Mulder. Aqui então foram determinadas as tendências, como as mudanças estratégicas da frase de abertura, a fixação sobre os personagens coadjuvantes, como Alex Krycek e o Canceroso, passaram então a ser figuras centrais para a trama da série. Na terceira temporada, eles foram mais além ainda, com Mulder morrendo e ficando morto por pouquíssimo tempo. Também nesse ano começaram a surgir os primeiros alívios cômicos da série. Além de ficar estabelecido definitivamente que início, meados e final da temporada seriam dedicados ao tema central. Quarta temporada. Se o formato mitológico da série era uma dúvida para Fox nas outras temporadas, nessa temporada, na quarta, essa dúvida se dissipou completamente. A série se tornou um fenômeno global e as teorias envolvendo acerca do programa se tornaram um exercício obrigatório para todo fã da série. Com a mitologia então estabelecida, já era possível então brincar com ela um pouco. Havia uma enorme preocupação de não se adiantar muitas coisas demais, mas ao mesmo tempo de não dar respostas a longo prazo, porque as renovações vinham anualmente. Então eles não era a mesma coisa que hoje em dia, que você faz um contrato para uma série e ela é feita para 5, 6 anos. Naquela época a renovação ela era anual. Então eles tinham que fazer uma temporada fechada, não podia ser uma coisa que eles terminavam ali e já tinham um gancho para outra temporada. Fechar contratos como a série Lost era impossível naquela época, isso não existia, porque era uma coisa feita a longo prazo. A série mal tinha começado, no caso de Lost, e já tinha programado 5 temporadas para ela. Isso era impossível naquela época, isso não existia. Sabia-se apenas que a quarta temporada era o novo degrau de sucesso. A abdução da Scully na segunda temporada, ela tomou seu ponto reativo crítico. Todo o quarto ano ele foi dedicado a explorar o câncer que a personagem adquiriu com essa abdução. Foi também uma temporada tão sombria que provocou censuras. Como o episódio Olar, escrito pela dupla Glenn Morgan e James Wond, que são criadores da franquia Premonição. Se no episódio duplo, Terma e Tunguska, vimos uma abordagem interessante a respeito da atividade alienígena na Rússia, que mostrava como o olho negro agia em contato com a pessoa, com direito a Mulder sendo exposto a ele. Nos episódios Lapso de Tempo 1 e 2, apresentaram uma perspectiva a respeito da abdução
que deixariam qualquer um de cabelo em pé. No episódio A Maior das Mentiras, o criador Chris Carter e Frank Spotnitz se superaram. Scully morrendo e Mulder se confrontando com seu pior pesadelo. E se tudo que ele acreditou até aquele momento fosse mentira? Mas a pergunta não veio pura, e foi embasada numa quantidade inacreditável de correlações históricas, que tornaram esse episódio simplesmente inesquecível. Mulder no território inimigo, autópsias no suposto alienígena, provas plausíveis do que a vida alienígena pode ser uma mentira, e até mesmo um suicídio, fizeram desse um final de temporada que arrepia os cabelos até hoje. Quinta temporada. O sonho de Chris Carter há muito tempo já era produzir um filme da franquia Arquivo X. E então veio o sinal verde para fazer esse filme. O filme foi feito entre o intervalo da quarta e da quinta temporada. E foi exibido entre o intervalo entre a quinta e a sexta temporada. Assim, o ano 5 serviu como preparação para aquilo que a gente ia ver no filme. O futuro da série começou a ser afetado justamente a partir daqui, já que a quarta temporada lançou mais dúvidas do que a quinta pôde responder com apenas 20 episódios. No episódio duplo que formava uma trilogia com A Maior das Mentiras, Em Busca da Verdade 1 e 2 demonstraram uma grande segurança na dramaturgia da série. Mulder, então convencido que ele foi obrigado a acreditar sobre OVNIs, passa então a buscar uma cura por câncer da Scully, que acaba consistindo justamente em levar ela para o ponto de partida, trazendo então a versão adulta da irmã de Mulder e assim enlouquecendo os fãs da série. Com a quinta temporada, cresceu também o ímpeto em episódios experimentais, como o Prometeu pós-moderno, que foi feito todo em preto e branco. E os alívios cômicos então se tornaram uma tradição esperada. Foi uma temporada que teve bastante alívio cômico. A temporada também introduziu os rebeldes alienígenas na trama. Isso foi uma coisa bastante recorrente depois. E a mitologia então da série necessitou de partir para outros horizontes. Deu início aos Anos Malditos como os fãs da série conhecem. A quinta temporada então ela se despediu de Vancouver, no Canadá, onde ela era filmada, e passou a ser filmada em Los Angeles, porque o ator David Duchovny precisava ficar um pouco mais perto da família dele. E confiram também os nossos vídeos que estão aparecendo aí na tela. 007, Missão Impossível e Batman vs Superman. Se você gostou desse vídeo, assine o nosso canal, aperte o curtir e até o próximo.